Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e estou aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Fala galera, bom demais, Matheusão. Vamos que vamos dar continuidade aí à nossa caminhada. Os segredos da mente milionária, né? É isso aí, continuando a nossa saga, a gente está desmistificando o livro Os Segredos da Mente Milionária aqui. E o tema do nosso podcast de hoje é 3 passos para controlar o dinheiro, com a visão desse livro Os Segredos da Mente Milionária. E a gente falou muito nos últimos episódios, Renan, sobre uma primeira influência, tudo aquilo que limita a gente em relação ao dinheiro, que trava a gente em relação ao dinheiro, que são algumas crenças que a gente vem abordando, que a gente já vem aprendendo culturalmente desde criança, seja com as nossas famílias, amigos e tudo mais. Hoje eu acho que a gente vai falar um pouco de uma segunda influência, né? Então vamos ajudar essa galera aí a entender esses 3 passos para controlar o dinheiro e como é que a gente vai se dar isso, né? Essa segunda influência. Maravilha. Então a gente vai pegar aqui, né? Tem um mapa mental que eu preparei aqui pra gente, basicamente trazendo alguns tópicos, ideias principais do livro. E aí a gente tá na primeira parte do livro ainda, que é o seu modelo de dinheiro, né? E é como você falou, a segunda influência, que são os exemplos. E aí ele começa aqui já de cara, ó. Ele faz a seguinte reflexão, né? Quando crianças aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Sim. Então isso aqui é forte, né? Até são frases de vovozinha, né? Ah, dá o exemplo, né? Você quer fazer. E aí vem uma pergunta, um questionamento aqui. Como seus pais se comportavam em questão de dinheiro quando você era criança? E eu quero trazer essa reflexão para você que tá aí, né? Assistindo a gente, ouvindo ou assistindo. Como? Me fala. Como seus pais se comportavam em questão de dinheiro quando você era criança? Começa a vir os insights na tua cabeça. Pensa, como que era? Eram famílias que, cara, eles cuidavam bem ou mal das finanças? Você via seus pais brigando, discutindo sobre dinheiro? Quando você deixava lá uma frutinha, uma banana ficar podre, ele te batia porque, cara, o dinheiro não é capim não, coisa e tal, papapá. Isso aí a gente ouvia muito, né, Renan? Dinheiro não é capim. Eles eram gastadores ou eram econômicos, sabe? Era aquele mão de vaca, era aquele que, pô, vamos tomar um sorvete, mas tem que economizar. Ou eles eram investidores, falavam, filho, você tem que investir, ó, pra multiplicar o dinheiro e tudo mais. Como que seus pais pensavam, né? O dinheiro era suado ou ele fluía normalmente com facilidade? Então, era fonte de felicidade ou era motivo de discussões? Isso aqui é o ponto principal para você refletir, né? Esses pontos aqui que eu trouxe nesse mapa mental, aqui, ó, cuidavam bem ou mal das finanças, eram gastadores ou econômicos, eram investidores, o dinheiro era suado, fluía bem com facilidade, ou eram fonte de felicidade ou motivo de discussões. Porque o dinheiro ele pode ser algo que seja prazeroso, ou algo que seja um bom relacionamento para você, ou pode ser algo que vai impactar até mesmo em casamentos, né? Separações. Sei lá, às vezes os seus pais são separados e você lembra que eram por causa de dinheiro. Então o primeiro passo é você refletir sobre isso. Cara, como que era, né, a tua infância, os teus pais em relação a isso? Porque, lembra, nós somos exemplos dos nossos pais. O nosso modelo de dinheiro são exemplos. E aí tem até lá que ele conta uma história do peixe na panela, né? Nunca ouvi essa história, não. Tu já ouviu? Tu já leu o livro? Não, já li, não mas lembra. me esqueci. Mas, cara, a história do peixe da panela faz muito sentido, é muita reflexão. Que era o seguinte, tinha uma receita, né, de um peixe que era maravilhoso, que vinha de gerações e gerações. Então, a tataravó lá daquela pessoa, ela fazia um peixe que era maravilhoso. O pai ia pescar, né, e aí trazia o peixão, peixe grandão mesmo. Aí ela cortava, né, e fazia o peixe. Só que o peixe era sempre a metade. E aí muitas pessoas perguntavam, nossa, por que o peixe é sempre a metade? Cara, aí isso foi passando de geração para geração. Depois a avó, depois a mãe, e passou para a filha. E aí um belo dia, a filha falou, cara, por que na verdade o marido perguntou para a esposa, por que você faz o peixe, você corta o peixe no meio? Por que você não bota ele inteiro para assar? Não, isso aqui é receita da vovozinha. Ah, entendi, mas será... Ei, pô, mas você já perguntou pros seus pais? Ah, vou perguntar. Perguntou pra mãe. Mãe, por que o peixe corta pela metade pra assar? Ah, não sei, é a receita da tua avó. Aí ia na avó. Vó, por que... Aí a avó falou. Ah, uma vez eu perguntei pra minha mãe, né, que era a tataravó. Aí falou, porque o peixe inteiro não dava na panela. Então você vê, tipo, hoje... Tem panelas, tem pirex, tem tudo que daria o peixe inteiro. Só que vem de geração em geração, pelo exemplo, que, não, corta e ninguém sabe o porquê.
Então, essa história, né, faz muito sentido. Não tem nada a ver com dinheiro, mas tem muita reflexão sobre a maneira como a gente faz uma coisa sem questionar. Por quê? Vem dos nossos pais, dos nossos avós, e tem dado certo. E aí tem uma frase que eu não sou muito a favor, né? De olhos fechados. Ah, time que tá ganhando não se mexe. Né? Ah, tá bom, mas tá ganhando de quanto? 1-0? Se tu mexer pra ganhar de 2. Exato. 3, Entende? 4. Então tem gente, não, eu não posso mexer. É isso. Não. Então, assim, é muito relacionado a isso. Então ele fala essa parte que eu achei bem interessante também, né? Que é a história do peixe na panela. Lembra disso? E aí, Faz tu tem todo alguma história aí, sentido. Matheus, na tua família, assim, de... Ou até mesmo trazendo, assim, que se agora você parou e falou, cara, isso aqui é o meu peixe na panela. Cara, e até dos pontos que você trouxe ali, Renan, tem sim, porque na minha família... É o exemplo, né? Na minha família... teve os momentos que a gente chama de vaca magra, né? Então, as coisas eram bem apertadas ali. Ainda tinha vaca, pô. Ainda tinha vaca, né? Mas era só o osso. era magrinha. Mas aí, cara, eu sempre cresci, e meu pai, ele sabia lidar com dinheiro. Ele sabia, digamos, administrar, só que é o saber e não sobrava nada, entendeu? Era sempre o contado no final do mês. Então... E aí, uma coisa que eu quebrei até depois que eu fiz o teu treinamento foi... Cara, se tem uma coisa que eu não quero levar pra minha família é chegar no supermercado e ter que comprar as coisas contadas. Quando eu fazia a compra, ajudava muito, meu pai era assim. Por quê? Por causa... E eu, até uma certa idade, até antes de fazer o teu treinamento, eu entrava... fazia as coisas lá com meu pai, tudo mais. Eu tinha esse pensamento que as coisas tinham que ser tudo contado. Não, tudo certinho, pô, não vai poder levar isso. Não, biscoito? Nem pensar, não dá, não sei o quê. Porque o dinheiro tem que ser contado, tudo contado, né? Então, uma coisa que eu carrego pra mim não, cara, eu não vou entrar num supermercado e querer fazer as coisas contadas. É não me preocupar e não querer comprar aquilo porque não dá, entendeu? Então... Mas isso já foi quebrando o padrão, né? Já fui exatamente. Porque você tava meio que seguindo isso, você talvez deu o estalo de, cara, eu tô seguindo a mesma linha que eu não quero, né? Exatamente. Então eu tava seguindo aquilo, se eu não tivesse até feito, aprendido contigo no teu método também, pô, eu não iria quebrar esse insight de, cara, porra, não quero levar essa parada pra mim, não. Então você falou ali, quando você mostrou da segunda influência ali, ajudou muito também, até aconteceu comigo. Quando tu falou nisso, isso aí já acontecia, você que tá ouvindo e tal, começou a vir uma reflexão aqui na minha cabeça em relação a isso. Pô, acontecia essa parada comigo lá. A gente cresceu em época de vaca magra e tal, mas aí hoje o pensamento é completamente diferente. Então, um pouco do peixe era isso, né? Achar que as coisas eram meio que tudo contado e tudo mais. Vou falar qual é o meu peixe na panela aqui, mas eu queria que você refletisse e colocasse aqui nos comentários, né? Você que tá assistindo pelo YouTube, e quem tiver no Spotify, depois manda um direct lá pra mim, lá no Instagram, Renan Diego Oficial. Qual é a tua história aí do teu peixe na panela? Né? O que se veio na tua mente aí, que você veio seguindo um padrão e depois falou, cara, eu tô seguindo, eu não sei nem porquê. E talvez o estalo veio agora, né? Você nem descobriu pra mudar ainda. E o meu peixe na panela foi assim que eu sempre ia no mercado com meu pai. E aí, quando eu ia no mercado, ele falava, pega lá 5 quilos de arroz. E era aqueles 5 quilos mesmo tora. Tipo, sacão, né? Botava pesado. nas costas ali. Porque lá em casa era muita gente. Né? Sou eu, mais 2 irmãos. Meu pai, minha mãe, minha avó ficava sempre com a gente. E lá em casa sempre foi assim. A gente tocava pagode. Então, sempre tinha os agregados lá que, velho, deu conta pra caramba. Aquela visita. É tipo o Matheus lá em casa, né? Que destrói o... Hoje eu tô melhor. Hoje eu tô... porque tu não tá indo lá em casa, né? Aí tá melhor. Mas é tipo isso. E aí eu lembro quando eu casei, cara, as compras que a gente fazia, eu e a Jaque, era só eu e a Jaque. Era compras de mês igual eu fazia com meu pai. Então eu já tava acostumado a pegar o saco de arroz. 5 quilos pra mim o arroz era só aquilo. Só existia aquele tipo de... Não, eu sabia que existia outro, mas sabe quando tá condicionado? Já vou direto, pego, boto. E aí o que aconteceu? Começou a estragar muita coisa. E ali que eu descobri, eu falei, cara, esse aqui é o meu peixe na panela. Porque eu tô seguindo o mesmo padrão, sem questionar pelo exemplo. Só que lá fazia sentido, aqui já não faz mais. Né? Então, olha só, coisa detalhinho, mas que faz diferença, né? Massa, total, Renan. E tem algo também que ele fala muito sobre lei da intenção, né, Renan? O que que seria essa lei da intenção? Cara, tem até tem lei ele chama a lei de intenção, mas é muito a lei da atração também, né? Que tem até um filme Segredo lá no Netflix, é bem legal, a galera que curte. Tem gente que, eu não sou muito disso, tá? Mas, velho, eu acredito que quando você bota a tua intenção, vem as coisas, né? O universo conspira. E vem por vários pontos. E o primeiro deles não é porque é um toque de mágica ou algo do divino, não, é porque você tá indo em contra daquilo.
Tu tá setando a tua intenção, porque a todo momento tava lá, Uhum. né? Então, por exemplo, as palavras têm poder. Eu acredito muito, as palavras têm poder. Então, quando você pensa muito em algo, aquilo acontece. Então, ele fala assim, se você tá juntando dinheiro pros momentos difíceis, o que você vai acabar conseguindo? Você vai ter dinheiro para momentos difíceis. E vai vir momentos A difíceis. vaca magra, por exemplo. Vai vir momento difícil, né? Então, assim, eu tenho um tio que eu lembro que quando eu ensinei a investir, ele falou, agora eu parei de investir. Porque ele juntava dinheiro, aí, exatamente com esse pensamento. Não, tem que juntar, vai que acontece alguma coisa aí, eu tenho que estar prevenido e tal. Aí a minha avó morreu, que é a mãe dele. Aí ele precisou pegar a grana e usar lá pra fazer todos os trâmites. Aí depois ele voltou a juntar, a minha mãe morreu, que é a irmã dele. Caraca. Aí uma vez eu conversando com ele, ele falou, porra, não quero mais investir não. Toda vez que eu começo a juntar dinheiro, alguém morre na família. Olha a associação que ele fez. E ele acha que é por culpa disso. É tipo assim, como se ele estivesse juntando dinheiro, vai morrer alguém. Não, vou juntar dinheiro aqui, o fulano vai morrer. Não, velho. E aí, naturalmente, parece uma coisa boa, mas ele parou de juntar dinheiro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Por quê? Porque ele tava atraindo aquilo. Não, tem que juntar, porque eu não sei, vai que, minha filha fica doente, eu não sei quem morre de novo, eu tenho que ter dinheiro. Então, é um tipo de coisa que trava a pessoa e ele atrai coisa que não faz sentido. Então, por exemplo, ele fala lá no livro, né? Cara, dias difíceis. É o que você vai trazer. Se você começa a trabalhar esse ponto, eu quero dias difíceis. Quero pra dias difíceis. Não, tanto é que, você lembra que a gente, no nosso método, lá no início, a gente chamava de colchão de emergência. Colchão de emergência, certo? Sim. O que a gente está atraindo aqui? Emergência. Emergência. Então, quando a gente começa a entender, cara, eu não quero atrair emergência. Eu quero ter a mesma reserva que me dê o quê? Segurança. E a gente trouxe colchão de segurança. Hoje mudou. Porque eu quero atrair segurança. E se vier uma emergência? Eu tô seguro com o meu colchão de segurança, que é uma reserva para segurança. Então, uma diferençazinha que faz sentido, né? Então, para de fazer isso. Ele fala ali, né? Em vez de você economizar para tempos ruins, guarde para os dias felizes. Ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Então começar a setar para coisas... ao invés de você ficar pensando assim, tô juntando para dias difíceis. Fala, cara, tá juntando para quê? Tô juntando pro dia da minha liberdade financeira. Eu lembro que trabalhava como engenheiro, aí as pessoas falavam assim, por que tu não mora em Copacabana? Eu morava em Piedade, né? Subúrbio do Rio. Pô, mora em Copacabana, tu tem dinheiro, tu já é coordenador, não sei o que. Eu falava, cara, mas eu tenho um plano de enriquecimento. Eu tô juntando dinheiro para enriquecer. E as pessoas não entendiam. Por quê? As pessoas juntam dinheiro para não... porque se eu perder o emprego. Se morrer alguém. Se o carro quebrar. Não, eu junto o dinheiro para enriquecer cada vez mais. Por quê? Porque se eu tiver mais dinheiro, os problemas não vão acontecer? Vão acontecer. Só que eu vou ter dinheiro. Só que eu tô atraindo mais coisas prósperas do que coisas que não fazem sentido. Entendi. E aí, Renan, você falou do seu tio também. E com certeza, alguém que tá ouvindo a gente, ela tem essa mesma crença, essa mesma dúvida. Como que essa pessoa ela pode mudar? Como é que a gente pode ensinar ela, educar ela a mudar esse tipo de pensamento para que ela consiga guardar dinheiro, investir e que não aconteça essas emergências que acontecem na vida dela? Como que a gente tira isso de dentro de uma pessoa, esse pensamento? Pô, eu entendo ele, tipo, cara... Pô, eu vou juntar, vai morrer alguém. Eu não quero mais juntar porque eu não quero que morra ninguém da minha família. Mas que tipo de exercício que talvez a gente possa ensinar pra galera até que tá em casa que seja prático, que ela possa começar a mudar isso? Eu vou falar aqui 3 coisas que ela pode fazer, mas eu vou deixar um exercício pro final, pra quem ficar até o final então, melhor aplicar. Ainda. Primeiro ela precisa ter consciência. Então ela tem que se conscientizar de que isso não faz sentido. Se ela começa a entender isso, é o primeiro passo. Eu não vou dizer como ela vai descobrir isso, eu vou dizer no final pra pessoal então, segurar a audiência. Até o final com certeza, Renan. O segundo é o entendimento. Cara, pra pessoa virar e falar assim, eu sei, mas não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, então, eu sei e eu entendi. Tá? Pra depois você ir pra dissociação. Entendi. Ou seja, eu vou me dissociar dessa parada, que é a hora em que você vira a chave. Né? Mas eu vou ficar aí, fica até o final que você vai saber como é que eu vou te ajudar com esse ponto aí principal. Tá? Massa. Tem um princípio de riqueza aqui, Matheus, que eles falam no livro. Ele não, o T. Harv Eker. Que ele fala o seguinte: a sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará
felicidade. Ó, isso faz sentido. Então, hein? vou ler de novo para quem não ficou ligado. Ó. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Por quê? Vamos refletir sobre isso. Sabe aquele lance de eu vou ficar rico só para aqueles filha da mãe saberem Uhum. que, sabe? Tipo, porra, Ou então até por medo. Tipo, essa visão que eu tinha ali de... Cara, eu tenho medo de que achar que é tudo controlado. sim. Entendeu? Por exemplo, um dos meus maiores motivadores foi o medo de voltar e ter que embarcar. Ou seja, trabalhar longe de casa, ficando vários Sim, longe dias da longe. família. Numa... Aham. Então, tipo, pra mim não tinha possibilidade de eu voltar a embarcar. E segundo esse princípio de riqueza, se a gente fizer isso, não vai trazer felicidade, né? O dinheiro não vai trazer. Porque imagina, se eu falo assim, cara, Se eu só foco em não querer mais embarcar, por exemplo, e eu quero viver minha vida. não faz muito sentido, porque tem que ser algo maior. Né? Então, é algo sobre mim e não sobre outros ou outras coisas. Então, você tem que pensar assim, por exemplo, por que eu criei esse plano? Porque eu queria liberdade. Minha maior motivação era ter liberdade. É eu poder estar fazendo um podcast aqui e depois eu ir numa consulta médica, por exemplo, que é o Sim. que eu vou fazer daqui a pouco. Uhum. Cara, fazer o quê? Tá doente? Não. Porque a maioria das pessoas perguntam isso quando você fala, vou fazer uma consulta. Verdade, Renan. Tá doente? O que houve? Tá pegando o quê? Pegando nada, eu quero fazer um check-up. Olha que louco, né? Cara, mas pior que é verdade. Que antes você eu não falou. conseguia fazer. Por quê? Trabalhava sempre de tanto a tanto, saía, ia pra faculdade, ia fazer não sei o quê, pós-graduação, tu não parava, chegava em casa e dormia. Hoje não. Ontem fiz gravação o dia todo, antes da gravação, corridinha, pedalada na praia. Eu vi lá, acompanhei os stories. Então assim, cara, onde que... Então, é liberdade, entendeu? Liberdade não quer dizer vagabundagem. Não. Né? Tem gente que confunde. Porque, cara, eu sou muito produtivo. Só que eu sou até mais Trabalha até produtivo. muito. Trabalho até mais do que mais antes. do que trabalhava CLT. Com certeza. Só que, por eu ter liberdade, eu faço as coisas com mais paixão. Então, isso me traz felicidade. Se eu fizesse tudo pra provar pra alguém, como ele fala aqui, ou algo até pra mim, não, eu não iria ser feliz, porque eu não ia me completar. Tem um monte de gente que quer ser bem sucedido, quer ser o tal, por causa dos pais, por exemplo. Pai que já é bem sucedido. O filho tem que Verdade. ser a construção do pai. Esse cara não é feliz, essa pessoa não é feliz. Porque ele vai copiar aquilo que o pai fez e Exato. que às vezes não é... E é aquele lance que a gente necessário. falou pelo exemplo, que é o principal ponto aqui, né? Uhum. E eu tava seguindo essa linha também. Meu pai, ele trabalhava como chefe de máquina, né? Então fazia manutenção de equipamentos, motores dentro de navios. Só que ele fez EFON, né? Que é Marinha Mercante. Sim. E eu fui pra faculdade de engenharia. Na verdade, eu fui pra técnica e mecânica, porque meu pai falou, cara, isso aqui é bom. Aí eu gostava. Eu ficava lá, gostava. Depois fui pra engenharia mecânica. Da engenharia mecânica, eu fiz um estágio numa área que era de motores e tal. Meu pai vibrou, falou, pô, é isso. Falei, pô, tô seguindo o mesmo caminho que meu pai, felizão. E tava feliz no início. Só que depois eu comecei a ver, cara, não é isso que eu quero. Não quero ficar embarcando. Até hoje meu pai embarca. Né? Meu pai vai desembarcar hoje, tava falando com ele. Né? Vou desembarcar 11 horas, tive que fazer uma manobra. Ele sai às 6 da manhã. Então assim, já tá aposentado e tá com essa vida. Porque eu não tenho outra vida pra ele. Entende? Hoje ele já investe, faz um monte de coisa, mas é a vida que ele levou aos 64 anos dele. Então, E não tá errado, Renan. Em tese não tá errado. é o jeito... Porque ele não conseguiu enxergar outra coisa, Uhum. né, que pra ele... Ou é isso que faz a felicidade dele. E tá tudo bem. Mas pra mim, não era. Entendi. Eu ficar longe da família. Eu gosto de estar, cara, próximo da família. Eu gosto... Não que as pessoas que embarcam não gostem, né? Mas eles acabam se acostumando. E se acostumou. O que você ganha embarcado, depois tu não ganha em terra. A não ser que você empreenda. Uhum, exato. Né? Então, tem essa diferença. Então, eu preferi empreender. Né? Para continuar com o meu padrão de vida, aumentar o padrão e tudo mais. Então, quando você tenta provar algo para alguém ou para si mesmo, você se ferra. Então, você tem que simplesmente qual é o teu propósito? O que você está buscando nessa vida? Parece até clichê, umas paradas meio, sabe, autoajuda barata. Só que eu sempre falo assim, cara, se você acha isso, é um problema teu, não meu. Sim. Entendeu? Eu já estou realizado financeiramente. Mas eu acredito nisso. E eu só me realizei financeiramente porque, de fato, eu levei a sério isso. E tem gente que vai ficar, por isso tá quebrado. Exato. Nós somos seres de decisões. Escolheu bem? Colheu bem.
Escolheu mal, vai colheu plantar mal. Não tem Exato. outra regra. Isso que você falou, eu acho que é uma coisa que de família para família não muda. Os nossos pais sempre vão querer o melhor pra gente. Só que talvez o melhor pra gente não é o melhor que foi pra ele. E quando você contou essa história de que você fez o técnico porque veio lá do teu pai, que o teu pai era chefe de máquina, e aí você fez técnico em mecânica, começou a trabalhar com isso, eu me vi exatamente nessa história que aconteceu a mesma coisa. Eu lembrei lá quando eu estava indo pro meu ensino médio, que aí eu tinha a oportunidade de fazer o técnico também, médio com técnico, e quem tomou a decisão de fazer não fui eu, foi meio que uma ordem, por estar debaixo dos meus pais ainda, meio que da minha mãe. Não, faz um técnico, você tem que fazer técnico e não sei o quê, para você, quando terminar teu ensino médio, você já sair formado, você vai sair na frente de muita gente, depois você faz na faculdade. E aí eu fiz o técnico, trabalhei com isso. Eu já estava indo por um viés de fazer faculdade também disso. Fazer faculdade de engenharia, não, tem que fazer faculdade de engenharia porque eu tenho que trabalhar com essa parada. Só que ao longo do tempo e até aplicando o teu método, fazendo o teu treinamento, eu vi que não era isso que eu queria pra mim, entendeu? Eu falei, cara, não é essa parada, não me sinto realizado com isso. Se eu tivesse seguido o conselho deles, que não é ruim, eu entendo a preocupação e tudo mais, isso acontece de família para família, talvez hoje eu não estaria realizado. Eu tenho o objetivo financeiro de chegar no meu primeiro milhão, de investir e tudo mais, mas não estaria realizado em relação ao que eu faço hoje, de profissão, de casamento, de tudo, entendeu? Não só relacionado a dinheiro. Então, se a gente, e quem está ouvindo esse podcast, não parar para refletir isso, de que os nossos pais vão ensinar algo pra gente, que vão ser o melhor deles, só que esse melhor deles a gente precisa filtrar para saber se é o melhor pra gente ou não e o que a gente vai levar daqui para frente, entendeu? Então, queria trazer essa reflexão. Quando tu contou a história, eu fui me vendo aqui e falei, cara, aconteceu a mesma parada comigo, cara. Eu tive que eu tive que sentar e conversar e até mudar isso na cabeça deles. Sim. Eles conseguirem entender. Porque a maneira é aquele lance. A gente acredita que só existe a forma como a gente sabe ganhar dinheiro. Que não existem outras formas. Exato. Então hoje, como diz minha avó, tá tudo mudado. Tá tudo muito moderno. Tá tudo moderno. Então existem outras formas, né? E seja qualquer uma, né? Hoje em dia você vê muito mais gente fazendo transição de carreira do que antigamente. Antigamente você entrava numa empresa, passava lá 30 anos na mesma empresa e aposentava. Hoje a pessoa passa 1 ano e meio e tá em outra. Por quê? É muito dinâmico, as pessoas querem não só dinheiro, mas crescimento, querem uma causa, querem... Então é diferente, né? Às vezes, muita gente troca de emprego não pelo dinheiro, para ganhar até menos, mas para ter qualidade de vida, para não ter trânsito, para trabalhar de casa, home office. Então, cara, tem umas paradas que pesam muito mais agora, mas porque as pessoas estão com muito mais clareza nesse sentido, né? As pessoas estão mais questionadoras. Antigamente era muito isso e ponto, né? É o gatilho mental da mãe. Por quê? Porque eu tô mandando, né? É o famoso, eu tô mandando. Exatamente. E agora não mais. Então é muito sobre, cara, o que te realiza, né? O que te deixa feliz. Então isso aí que é o mais importante, né? Massa. E uma coisa aqui que eles falam no livro também que eu peguei, escreve assim, ó. O importante é reconhecer como seu modo de ser e se relacionar com um dos pais ou com ambos em matéria de dinheiro. Então, ó, o importante é reconhecer como seu modo de ser se relacionar com um dos seus pais ou ambos em matéria de dinheiro. Então você tem que pensar, cara, como é que você se relacionava com seus pais em relação a dinheiro? Sabe, você era aquela... que a tua mãe te dava ali um dinheiro e falava assim, ó, vai pagar tal conta, mas não conta pro teu pai. Qual o padrão que você vai seguir de infidelidade financeira? Exato. Tu vai começar a esconder dinheiro da esposa. Cara, já fiz consultoria que o marido falava assim, ó, peraí rapidinho. Aí eu não entendi, era online, né? Tá, vou falar agora baixinho, porque falava de dinheiro, então ele ia falar quanto que ele ganhava Isso e tudo mais. Isso é consultoria 1 a 1, né? E aí ele falava, não, porque a minha esposa passou aqui atrás, ela não pode sabe saber quanto que eu ganho. Caraca. Tipo, entendeu? Cada um com seu cada um, mas é esse tipo de padrão. Provavelmente a geração dos pais dele que o pai ganhava dinheiro, a mãe não sabia quanto era. Entendi. Enfim, né? Então, isso aqui, de fato, são pontos que a gente precisa ter essa clareza para não deixar as coisas escorregarem, né? Massa. E ele fala também alguns passos pra gente mudar, né? Alguns exemplos para mudança. E quais que seriam? Então, esses passos para mudança é o que eu levantei para você, aqueles 3 pontos, e vamos chegar aqui já para a parte do exercício, né? Trazer um exercício para vocês praticarem. Então, primeiro aqui, como vocês podem ver,
é a conscientização, tá? A conscientização, só pra você ter uma ideia, ele vem aqui, ó. Pense no modo de ser e nos hábitos dos seus pais em relação à riqueza e ao dinheiro. Pensa. Se conscientizar disso. Uhum. Começa a pensar, mas eu quero que você reflita, é um exercício agora. Pensa no modo de ser e nos hábitos dos seus pais em relação à riqueza e ao dinheiro. Para um pouquinho, quiser dar um pause aí, pensa, como que seus pais tinham os hábitos em relação a dinheiro e riqueza? Agora, você vai fazer o seguinte. Liste por escrito em que aspectos você considera igual a cada um deles ou o seu oposto. Então, lista lá. Cara, meu pai ele pensava muito assim. Dinheiro é contar, tem que ser contado. O teu pai, dinheiro contado, né? Dando um exemplo. Pronto, aí você anota lá. Dinheiro é contado. Isso aqui é um aspecto que eu considero igual a um deles. Tipo, se você se considerar, né? Ah, tá. Ah, não me considero. Outro, deixar dinheiro na poupança. Foi uma coisa que eu fui seguindo de exemplo. Sim. Então, quando eu fiz esse exercício a primeira vez que eu li esse livro, eu botei lá. O lugar mais seguro é a poupança pra deixar o dinheiro. Deixar o dinheiro tem que ser na poupança. Desde os 13 anos de idade que eu aprendi isso e durante 15 anos eu fui fazendo. Aí vamos pensar outra aqui. Ou o seu oposto também. Então, pensa assim. Cara, eu tenho que juntar pra não faltar. Tem que guardar pra não faltar. Aí você pode botar o oposto. Eu tenho que guardar pra enriquecer. Eu tenho que guardar pra ter liberdade financeira. A gente escreve o oposto, então, né? Na verdade, você vai listar aquilo pra ter clareza. Porque aqui é a consciência. O que você pensa igual a ele, você coloca. E o que você pensa oposto, você também coloca. Ah, tá. Pra você ter uma ideia. Beleza. Entendeu? É isso que ele fala aqui. Essa é a conscientização. Vamos pensar aqui. Tô consciente de que eu tô pensando isso igual aos meus pais. Isso aqui igual ao meu pai, isso aqui igual à minha mãe. Beleza. Agora você vai pro segundo ponto, que é o entendimento. O que é o entendimento? Você vai escrever sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira. Então, nesses pontos que você se igualou aos seus pais, você acredita que você está fazendo a mesma coisa? Qual é o efeito disso na tua vida financeira? Então, por exemplo, a poupança é o lugar mais seguro. Aí o efeito que isso causa se eu estou deixando dinheiro na poupança é que eu estou perdendo oportunidade de ganhar mais. Seu dinheiro está se desvalorizando, por exemplo. Então, entendeu? Então é esse exercício que você vai fazer. Ou pode ser que a minha mãe sempre falou, se você tem dinheiro, minha filha, compra tudo que você precisa, porque amanhã você não sabe o dia de amanhã. E aí por isso que eu tô quebrado, porque eu tô gastando tudo que veio na minha mão. Essa é uma reflexão. É uma entendeu? consequência. Exato. Entendi. Então, assim, esse é o entendimento que você vai ter. Você vai falar, cara, isso aqui é o efeito de eu estar seguindo aquilo que eu me conscientizei agora que os meus pais faziam. Entendi. Uma vez que você fez isso, a gente vai para o terceiro passo, que é a dissociação. A dissociação eu já tive a consciência, já entendi, agora eu vou dissociar. E aí você vai fazer o seguinte, você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é. Você tem que entender isso para se dissociar, que senão não adianta. Então vou repetir, pare e pensa você que tá aí. É para você isso aí, tá? É para você que tá ouvindo e assistindo a gente. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Você consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Então eu quero falar com você aqui, ó, olho no olho. Você percebe que agora você tem a possibilidade de mudar isso? E só depende de você? Essa é a hora. Então faz esse exercício. Esses 3 passos vão te ajudar a tirar um peso das tuas costas. E vai trazer um caminhão de prosperidade para você. Que você nem imagina. E eu vou além. Se você é uma pessoa mais cética e tal, tá até aqui com a gente ainda, porque a maioria deve ter saído. Mas se você tá aqui até agora, como eu, alguns anos atrás, imagina um engenheiro, um cara cético, mas eu comecei uma hora a ouvir, mesmo que sem querer ouvir. Aplica. O resultado vai dizer por si só. Como tem que ser o seu comportamento daqui para frente. Lembra disso. Show? Então, esses são os pontos aí, Matheus, pra galera que quer mudar Exercício prático, o jogo. né? E aí tem uma declaração, né? Sempre o livro ele faz umas declarações. Que declaração a gente falou lá
se não me engano, no primeiro episódio, Foi. que é a maneira como você vai levar essa mensagem pro universo, né? Tem que ser em voz alta e tal. E pra aquilo você vai pensar. ser retribuído de forma positiva para você. É isso aí. Então eu vou ler aqui a declaração para vocês fixarem também. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho uma mente milionária. Então, ó, o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Porque eu tenho uma mente milionária. Então aqui Massa. percebe que você deixa pra energia trás. já muda, cara. Você deixa pra trás aquilo que, cara, isso aqui é dos meus pais. E eu sou grato a eles porque eu aprendi. Por exemplo, você falou do teu caso. Uhum. A tua mãe escolheu a tua primeira formação, que foi técnica e mecânica. Por quê? Porque tu não tinha consciência. Você não tinha entendimento. E esse é o papel dos pais, direcionar. Beleza. Mas a partir do momento que você assumiu. Ó, percebe que a gente fez todas as 3 etapas na tua história? Toda. Ó, quando você percebeu, você se conscientizou que aquilo não ia te levar pro que você iria de fato se realizar. Você entendeu. Você se dissociou. Total, Renan. Simples assim. Foi exatamente Percebeu? isso. Uhum. E aí você tem uma mente milionária. Porque agora você assumiu a responsabilidade. Por que a maioria das pessoas não se dissociam até quando entendem? Porque elas são ainda refém dos pais. Refém no sentido de... Tem muito adolescente de 35 anos morando com os pais. Olha aí. Agora tu disse tudo. O cara, Sacou? ele pode estar casado com um filho, mas você disse tudo agora. Adolescente de 35 anos morando Porque com são os crianças, pais. cara. Exato. Pessoas que moram com os pais são crianças. Gente que mora com os pais e até mesmo... O cara que é casado tem filho, mas tem um pensamento lá atrelado a isso. Sabe aquela pessoa que assim, ó... e assim, cara, eu tô falando se você quer prosperar de verdade. Não tô falando pra você brigar com seus pais, pelo contrário. Eu tenho Não. uma relação incrível com meu pai, né? Com a minha família como um todo. Mas que as minhas decisões sou eu que tomo, velho. Eu lembro uma vez que meu pai falou, quando eu pedi demissão, né, na verdade fui mandado embora, né? Porque eu não consegui pedir demissão. E aí, cara, meu pai, a Jaque tava grávida, da Maria Clara, nossa primeira filha. Aí meu pai, aí ela nasceu e tudo mais e tudo. Aí, quando ela nasceu, meu pai E falou agora? assim pra mim: Filho, vou falar agora como um pai, tá? Porque agora você é pai. Não por você, eu sei que você não gosta mais do trabalho que você faz, mas vai trabalhar só pra ter um plano de saúde pra tuas filhas. Pra tua filha. Ele falou isso pra mim uma vez. Eu fui deixar ele no trabalho. Aham. Aí eu virei pra ele assim: Pai, o plano de saúde minha filha já tem. Porque eu tenho dinheiro pra ela ter plano de saúde. Eu não vou trabalhar por causa de um plano de saúde. Eu compro o plano de saúde. Sim. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Não, meu filho, você que sabe aí, você que sabe aí, você que sabe. Entendeu? Porque ali eu falei pra ele: Pai, aqui quem manda sou eu. Uhum. Eu te respeito, eu te honro, mas sou eu que mando na minha vida. Entende a parada? Sim. Então, assim, até o ponto da gente chegar hoje, claro, eu peço muitos conselhos pra ele, e ele me pede conselhos também. Então, Uhum. isso que é legal a troca. Só que a gente entende que ele é meu pai, só que eu tenho uma outra família que eu também sou pai. Exato. Então eu respeito ele como pai, mas eu tenho a minha vida. A partir do momento, sabe aquelas pessoas que qualquer coisa corre pro rabo da mãe? Rabo Sim. sai da mãe? Tipo, brigou com a esposa. Aí vai lá, não sei se é teu caso não, tá, Matheus? Mas eu tô Não, falando. não. Aí vai lá, mamãe, briguei com a fulana. Por quê? Porque a mãe vai falar coisas que ela Dá quer ouvir. conselho. É. Meu filho, ela é assim mesmo, daqui a pouco larga ela, arruma outra mulher. Eu falei que não era pra sair de casa, não sei. Porra, velho, entendeu? Entendi. Ou então aquela pessoa que brigou em casa, a mulher brigou com o marido, aí vai lá e vai falar com as amiguinhas. Sabe, aquele pilantra. São crianças. Uhum. São crianças que não sabem sentar e falar assim: amor, eu não gostei da atitude que você tomou ali, assim, assado. Sacou? Tipo, Total. velho, não tem que ficar contando pra mamãe e pra papai. Isso eu aprendi nas Forças Armadas. Tinha um major lá, na época, que ele falou assim: o que vocês vão passar por aqui não é pra ficar contando pra sua mamãe. Não é pra ficar contando pra sua namoradinha. Porque vocês vão passar perrengue aqui. Mas vocês têm que resolver o perrengue aqui dentro. Eles só precisam saber o que eles têm que saber. Uhum. Então, assim, a Jaque fala: não, foi tranquilo. Eu tinha ralado pra caramba, eu tinha sofrido pra caramba. Eu desabafava com ela, mas eu não precisava contar detalhes que, eu sofri. aham. Não, velho. Você tem que amadurecer. E aquilo dali me fez amadurecer. Total. E você vê, tipo, inconscientemente é algo sobre prosperidade. Então, se você quer começar a prosperar, para de ser um adolescente. De 35 anos morando com os pais. E ó, então. tá tudo bem se você mora com seus pais, por um planejamento, se já vai pra casar, alguma coisa do tipo. Mas se você já tem como se manter
morando sozinho, mora com teus pais. Aí. Arrego, Já né? tá Como diz lá demais. no quartel, arrego. Sai daí, velho. Pô, para de graça. Massa, show de bola, Renan. Cara, eu acho que daqui fica uma lição pra galera. Faça este exercício que ele acabou de explicar aqui no final agora. Sobre conscientização, entendimento, dissociação. Pra isso mudar dentro da tua mente, beleza? E Renan, se a galera quiser te acompanhar, onde ela te procura, como é que ela consegue no teu dia a dia saber Vou do falar, teu não, que eu dia dei a dia? uns tapas na cara aqui. Vai que tem adolescente de 35 anos que quer vir atrás de mim aí. Não, tem gente que vai agradecer. Quem quiser me acompanhar aí, Renan Diego Oficial, tá? Renan Diego Oficial lá no Instagram. YouTube. Tem o do Profadcast, que é o nosso É podcast. isso que a galera tá E tem assistindo. o nosso canal de vídeo, né? Lá que tem vídeo toda semana, 2 vezes por semana. Canal Produtividade Financeira também no YouTube. É isso aí, galera. Então, você que está assistindo, compartilha esse vídeo. Você que está ouvindo também através do Spotify, compartilha isso, ajuda quem precisa mudar e quem precisa desses 3 passos para controlar melhor o dinheiro, beleza? Galera, então é isso. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio. Muita produtividade financeira para você e bora evoluir! O final é pra galera acordar aí, viu?